Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Edgares Manioto, filósofo, doutor em Ciências Sociais. Sejam bem-vindos ao nosso boletim de reflexão sobre política e problemas brasileiros. Hoje nós vamos falar então da nomeação do deputado federal Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência da República, tornando então Boulos o mais novo ministro do governo Lula. Bom, é, essa secretaria, Secretaria-Geral da Presidência da República, é justamente aquela secretaria que tem entre as suas incumbências uma aproximação, né, um diálogo entre a presidência da República e a sociedade civil e os movimentos sociais. O que explica a ida do Boulos para essa secretaria, que torna, inclusive, essa nomeação é, muito mais coerente do que se o Boulos fosse para uma secretaria, digamos assim, mais técnica, já que essa secretaria é uma secretaria mais política, tem essa característica, uma secretaria para aproximação com os movimentos sociais, então está muito mais dentro daquilo que se espera do Guilherme Boulos, que é justamente alguém que milita nos movimentos sociais, principalmente no movimento dos trabalhadores sem tetos, né, no MTST. É alguém que é muito engajado nas questões sociais, que é reconhecido pela sua militância justamente nos movimentos sociais e que pode então fazer aí uma reaproximação, ajudar aí numa maior aproximação entre os movimentos sociais e a presidência da República. Então, o Lula faz essa nomeação e acredito que é uma boa nomeação para este cargo específico e com esta intenção, justamente, de uma maior aproximação entre os movimentos sociais e a presidência da República. O Boulos, inclusive, ele é autor desse livro, né? Porque ocupamos aqui na versão Kindle, que é um livro que fala sobre moradia, que fala sobre o problema da moradia no Brasil. Eu lembro quando eu li esse livro pela primeira vez, foi justamente porque eu estava lendo o livro do Frederic Engels sobre moradia. Aí depois eu fui ler esse livro do Guilherme Boulos sobre o mesmo problema, né, da moradia, mas no Brasil, que é um problema que afeta o Brasil, né, a questão do acesso à moradia. Bom, agora tem algumas questões que a gente pode levantar aí que são problemáticas com esta nomeação. A primeira é a seguinte: o próprio Lula, ele teve recentemente ali no 16º Congresso do PCdoB, né, do Partido Comunista do Brasil, aonde uma das suas falas foi justamente com relação ao fato da esquerda precisar fazer o maior número de deputados. A esquerda no Brasil nunca chegou a ter muito mais que um quinto e dificilmente consegue um quinto dos deputados, né? Dificilmente consegue um quinto dos deputados, né? Ter mais de 100 deputados. A esquerda nunca chega, nunca consegue ter um número tão grande de deputados. Precisava no mínimo ter 2/5, um pouquinho mais de 2/5 dos deputados, né? E aí contar, né, com aqueles deputados da direita que poderão votar, né, em questões em políticas mais à esquerda. Mas para ter um número bom, a esquerda tinha que hoje pelo menos duplicar os seus deputados, se não triplicar os seus deputados, para realmente para realmente que o presidente, sendo de esquerda, conseguisse então realizar aquelas políticas de reforma que são necessárias para o Brasil. E a esquerda não consegue, né, passar aí dessa barreira de um quinto dos deputados. E este é um grande objetivo que a esquerda tem que ter, né, e um grande problema para a esquerda: como fazer maior número de deputados, principalmente no interior do Brasil. Como trazer mais deputados, principalmente no interior. Aí você pega o Boulos. O Boulos, aqui no estado de São Paulo, ele foi o candidato a deputado com maior número de votos, mais de 1 milhão de votos. E devido até à própria forma com que é organizado, né, a questão do processo eleitoral no Brasil, ele puxa, né, outros deputados com ele.
de esquerda, entre os 10 primeiros, entre os 10 deputados mais votados no estado de São Paulo federais, você só tem o Boulos, a Tabata Amaral do PSB e você tem a Erika Hilton, entre os 10 mais votados. E o Boulos, o mais votado. Então, se o Boulos não vai concorrer em 2026, você perde uma grande figura puxa-voto da esquerda. E aí está a questão, né? Será que é uma boa decisão tirar o Boulos para um ministério e perder o deputado, o maior puxa-voto da esquerda no estado de São Paulo? Um estado onde a esquerda precisava fazer mais votos, e inclusive porque o Boulos também poderia ser um bom candidato ao Senado, se não agora, na próxima eleição, na outra, né, o Boulos poderia ser um bom candidato ao Senado, mas principalmente talvez nessa já, pelo estado de São Paulo, né, recentemente aí disputou, né, a prefeitura. Será que o Boulos da capital não poderia ser melhor, não seria melhor disputando o Senado, ou mesmo ser o puxa-voto da esquerda para deputados federais? Essa é uma questão a ser colocada. Mas também o Lula, né, não é alguém que a gente pode dizer, né, que não sabe o que está fazendo. Né? Acho que poucas pessoas no Brasil, né, entendem a política como o Lula entende. Então, o que a gente pode fazer aqui é uma reflexão de talvez o que o Lula esteja ali esperando do Boulos. O Lula, na própria, naquele momento, né, que o Lula se entregou à Polícia Federal, que ele estava aquela reunião do sindicato no ABC, o Lula em determinado momento puxa o Boulos, né, e ali ele chancela o Boulos como uma continuidade, né, da esquerda no Brasil. Talvez seja realmente isso que o Lula está fazendo. Porque uma vez que o Boulos vai estar numa secretaria envolvida com movimentos sociais, num período que vai logo se iniciar, né, o período eleitoral, né, ali você vai dar uma maior visibilidade ao Boulos, na presidência, junto com a presidência da República, a nível nacional. O Boulos é muito conhecido aqui no Sudeste, mas precisa ser mais conhecido no Nordeste, em outros lugares onde o Lula tem uma grande votação. E estar com o Lula nesse ano eleitoral e depois por mais 4 anos como ministro pode ajudar muito a cacifar o Boulos como figura nacional para disputar uma continuidade da esquerda a partir de 2030. Acredito, inclusive, que ao longo desse processo, ainda em algum momento, o Boulos vai sair do PSOL e vai se filiar ao PT, justamente para dar continuidade aí a esse projeto, né? Mas do Lula. Tá? Então, eu vejo que tanto essa questão dos movimentos sociais foi o que fez o Lula trazer o Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência, mas vejo que também tem aí uma intenção de ajudar a construir a figura do Boulos enquanto uma figura nacional para disputar pela esquerda a presidência da República em 2030, o que justificaria então trazer o Boulos nesse momento para a Secretaria-Geral da Presidência da República junto com o Lula e perder um grande puxador de votos para deputado federal aqui no estado de São Paulo. É isso, pessoal. Olha, deixa os comentários, deixa o like, aperta o sininho para acompanhar o nosso canal aqui e receber novos boletins. Eu sou o professor Edgar e a gente se vê em mais reflexões aqui no canal. Não se esqueça, deixa o comentário. Vamos conversar então sobre política e problemas brasileiros aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.